Depois de passado todo esse período de grande confusão, em que eu precisei ficar durante algum tempo dentro de casa, recluso, fazendo uso de medicação controlada, literalmente sendo dopado, eu passei a meditar e em uma dessas meditações, em contato com a minha própria intuição, eu tive uma visualização de eu entregando um currículo em um determinado lugar. E logo passado algum tempo, quando comecei a conseguir ter um pouco mais de autonomia, automaticamente eu mesmo comecei a conversar e convencer os meus pais de que eu poderia reduzir aquelas medicações, porque eu estava ganhando uma clareza mental em relação a todas aquelas situações, aqueles eventos a qual eu tinha atravessado. Então, na primeira oportunidade que eu pude sair, eu fui com um currículo apenas e deixei naquele lugar para, de fato, realizar aquilo que a minha intuição me direcionou. Eu fui contratado, comecei a trabalhar nesse hotel, o Hotel Atos Bulcão, lá em Brasília. E foi um período bem tenso, mas libertador, porque era hora de eu recomeçar a minha vida a partir de um novo trabalho, onde eu poderia me reerguer de novo. E esse trabalho, ele era de recepcionista, só que ele era na madrugada. Eu precisei estar durante algum tempo nesse emprego, trocando o dia pela noite, trabalhando na madrugada e voltando para casa durante o dia para mim dormir. Foi um período onde eu estive completamente sozinho, porque eu quase não ia visitar qualquer amigos, justamente porque eu tinha que fazer essa administração, né, da minha própria rotina, do meu sono, enfim. E nesse período, eu comecei a ir em busca das coisas que eu estava sendo direcionado em meditação, e atrás de respostas, principalmente respostas relacionadas a essa parte também da perspectiva espiritual que eu queria entender. Até naquele momento eu tinha me sentido muito vinculado a toda essa história, né, do suicídio, e não que eu naquele momento estivesse, sabe, pensando em suicídio, mas eu confesso que chegou um momento onde existiam pensamentos repetitivos na minha cabeça, sobre essa palavra. E eu queria me desvincular daquilo. E até ali, todos aqueles caminhos espirituais que eu um dia já fui buscar, eles não tinham me trago nenhuma resposta. Nas religiões, eu nunca tinha tido exatamente um direcionamento profundo para saber entender a morte. E foi aí que eu não tive escolha. Eu tive que ir para o centro espírita tentar entender o que seria a vida após a vida. Porque ainda que você queira tirar a sua própria vida ela continua. Ali, quando eu tinha por volta de uns 18 anos, eu li um livro sobre meditação transcendental. Eu lembro que eu achei numa biblioteca pública da cidade. E nesse livro, eu lembro que eu fiquei encantado com várias dessas práticas que eu achava meio magística. Eu não sabia se era verdade ou não, mas eu fui praticar sozinho em casa. E eu tive a experiência de sair do meu próprio corpo e ver o meu próprio corpo ali deitado na minha própria cama e passear dentro de casa durante a noite, atravessar a parede e todas essas coisas. E eu lembro que quando eu comentei essa história dentro de casa, eu obviamente fui taxado de louco. E anos depois, quando eu estava convertido dentro da igreja, eu levei também para o pastor esse tipo de experiência. E no que ele me falou, ele me deu uma dura, na verdade, falando que eu, como templo do Espírito Santo, não poderia fazer esse tipo de prática, porque se o meu templo, né, que habita o Espírito Santo, ele ficasse vazio, o diabo ele entraria nele e traria mais sete junto. Então, durante um tempo, eu parei, sabe, com essas buscas por causa do medo. Eu nem sei como é que eu acreditei nessas balelas. Então, na igreja, eu nunca tive muitas respostas em relação a todas essas buscas, né? Pelo transcendental, pelas coisas que eu já havia sido atravessado durante toda a minha vida, né? De experiências místicas, psicodélicas, coisas assim. E eu sabia que não era nas igrejas que eu ia encontrar essas respostas naquele momento. Então foi lá nesse centro espírita que eu comecei a me educar e ter uma perspectiva diferente da que eu tinha em relação ao mundo espiritual. E foi de grande valia para mim, porque eu comecei a perceber que até então o que eu conhecia era somente a religião. E a religião, diante da espiritualidade, ela é algo muito pequeno. É como se a espiritualidade ele fosse todo um grande oceano e o que há dentro das religiões é a água que está dentro de um aquário, ou seja, está lá limitado pelas suas doutrinas, pelos seus dogmas. Uma das coisas que eu não mencionei no último vídeo, quando eu abordei sobre esse meu surto, é que mesmo devido a toda aquela situação de estresse que eu estava passando, por causa de todas as percas materiais, desapegos, o processo de demissão, eu estava tendo muito problema relacionado também com sono, e que inclusive também eu acabava tendo
saídas do corpo de forma involuntária. E como naquela época eu ainda estava mais vinculado às crenças limitantes relacionadas à religião, eu acabava não me permitindo conhecer e entender todos esses processos orgânicos que são naturais de todos nós seres humanos a partir da mediunidade. Foi muito rico para mim me aproximar dos espíritas nessa época. O kardecismo, ele aborda muito claramente essa interferência dos espíritos na nossa vida, na nossa conduta, e que dá pra gente um parâmetro, né, de saber lidar com uma certa sabedoria com a morte e com o suicídio, né, que é tão considerado tabu. Muitas pessoas não querem entrar, não querem comentar, não querem realmente entender esse processo, mas que de certa forma você só entende quando você convive com pessoas que já passaram por isso. E eu pude também participar de rodas, né, com pessoas, familiares e amigos que perderam entes queridos para o suicídio, pessoas também que foram resgatadas desses pensamentos, né, repetitivos, que puderam ser ajudadas. E ali eu pude entender o quanto que esse problema ele é grave e ele atinge sem que você nem perceba as pessoas. E ali eu pude entender qual é a dimensão desse real problema, o grau de dimensão que ele afeta, tanto não só para parentes próximos, mas para amigos, a vizinhança. E para mim foi muito rico, foi muito engrandecedor mesmo estar com pessoas e poder conhecer um pouco mais de perto essa realidade, que é uma realidade tão presente. E ali eu pude perceber que o fato de você não abordar esse tema por, enfim, ignorância e ser de fato um tema tabu, é muito mais fácil as pessoas elas se perderem e você perderem parentes e pessoas para o suicídio quando não existe conhecimento, do que de fato você se colocar para se educar sobre esse tema importante que afeta hoje todo mundo, né? Todo mundo hoje tem algum dilema em relação à saúde mental. Então eu creio que seja necessário a gente colocar um pouco mais de atenção para essa temática. E lá nesse centro espírita eu também pude receber passes, eu pude realmente estabilizar a minha sanidade mental e entender mais sobre esse processo orgânico natural da mediunidade, que por muitas vezes ela é desperta através dessas crises, assim, repentinas, e desses momentos de caos que não só eu enfrentei, mas várias outras pessoas. Um dos principais insights que eu tive de compreensão a respeito de como a nossa mente funciona a partir dessa perspectiva dos espíritas, foi saber que a nossa mente, ela é como se fosse um rádio. E por ser um rádio, ela sintoniza em diversas frequências. Então, se a sua mente, ela de certa forma se conecta à vibração e à sintonização do sofrimento, da dor, da perca, da raiva, do caos, obviamente você também vai atrair forças que vão estar interferindo no seu campo para gerar mais caos. Agora, se você se conecta e se sintoniza com a energia da gratidão, do amor, da fraternidade, da felicidade genuína, você automaticamente vai também expandindo mais essa felicidade interna dentro de você. Então, é tudo uma sintonização. Assim como um radinho, a nossa mente, ela se sintoniza por diversas frequências de que você está associado, que você vai se alimentando todos os dias através de tudo aquilo que você ouve, de tudo aquilo que você consome na televisão, daquilo que você assimila na internet, das conversas com parentes, com amigos. Hoje eu me encontro num espaço que dissemina conhecimentos relacionados a essa ajuda de forma humanitária e fraterna para pessoas que passam por esse momento de caos. Eu estou aqui atualmente trabalhando num local onde eu posso servir e também usufruir de parte do trabalho fraterno e humanitário que esse lugar proporciona para pessoas que hoje estão enfrentando esse dilema de lidar com a saúde mental e com esses desequilíbrios relacionados também a processos que são desencadeados por mediunidade. E antes de eu, de fato, ter a palavra e querer explicar de alguma forma para vocês a respeito desse tema, eu vou colocar um vídeo aqui do dirigente do local que eu tive a honra de conhecer, estou convivendo com ele agora. Ele faz um trabalho muito lindo aqui com a egrégora de Ramatiz, um espírito de luz que traz muito essa cura relacionada a essa parte psicológica. Então, com vocês, Maurício. Independente da religião, a medicina já reconhece a interferência espiritual relacionada a aspectos de saúde. A Organização Mundial da Saúde já tem um CID, um Código Internacional de Doenças, que é o F44.3,
onde é diferenciado um problema de um transtorno mental de um problema de sensibilidade mediúnica. Já existe essa diferença entre um problema de sensibilidade espiritual e um problema efetivo de transtorno mental. O problema é que a grande maioria dos psiquiatras não conseguem fazer essa distinção. Então, o que acontece? Hoje tem muita gente sendo tratado como louco em hospícios, mas na verdade a pessoa tem sim um desequilíbrio mediúnico, uma sensibilidade espiritual alta. Nós temos hoje um número muito grande de médiuns e pessoas sensíveis à parte espiritual que estão tomando medicamentos antidepressivos para ver se para de ouvir vozes, ou de ter pensamentos suicidas, ou de ter pensamentos repetitivos, ou de ter toques. É uma série de itens que estão sendo tratados como transtorno mental e, na verdade, é sensibilidade mediúnica. E eu garanto para você, se o seu problema for de sensibilidade mediúnica, não tem remédio que resolva esse problema. Pode tomar o tanto que for de antidepressivo que for, não vai resolver o problema. Não vai deixar de ouvir voz nem de perceber. É uma questão mediúnica. O que vai acontecer é que você vai ficar lerdão, né? Meio chapado a essas influências. Mas elas continuam apresentando, porque não tem medicamento que resolva uma questão mediúnica. O que é importante é que você procure e localize um psiquiatra que tenha essa visão, que compartilhe dessa visão. Se a Organização Mundial da Saúde já identificou esse CID, se a Organização Mundial da Saúde já reconhece uma influência mediúnica, uma sensibilidade espiritual que se manifesta como um transtorno mental, procure um profissional que tenha essa visão. Caso contrário, você chegar no psiquiatra e falar que está ouvindo vozes, está sentindo presenças e coisas, você vai tomar antidepressivo e tarja preta, né? Porque é o remédio que ele conhece e sabe o que fazer. Agora, procure, dentro da sua crença religiosa, dentro da onde você tem mais afinidade, um local onde você possa, ou um profissional, um psiquiatra, que tenha essa visão, para que você tenha certeza se o seu diagnóstico é de um transtorno mental ou se é de sensibilidade espiritual. É fundamental que você perceba em que caso você está. Para auxiliar, nós temos um grupo aqui de atendimento fraterno. E você está vendo esse número de WhatsApp aqui embaixo? Basta mandar uma foto sua ou de quem está com problema e nós vamos poder auxiliar e verificar se é questão espiritual ou se é outros fatores. Estamos aqui para ajudar. Se você tem uma pressão alta, você vai lá no médico, ele vai lá e mede a tua pressão, você vê que a tua pressão está alta, né? Se você tem um problema de glicemia, de diabetes, você vai lá e faz o teste de glicemia, você vê se a glicemia está alta ou está baixa. Assim como outros ácido úrico e outros exames que você faz, você consegue comprovar. E uma pessoa que está bipolar, uma pessoa que tem depressão, conta para mim que exame que tem, que você faz, que é comprovado que você tem um desequilíbrio neurológico. Não existe. Não existe nenhum exame efetivo que comprove um desequilíbrio neurológico para que justifique dizer que a pessoa é bipolar e tem que tomar o remédio tal. Não existe isso. É a opinião do teu psiquiatra. É ele que vai definir se você é bipolar, se você é depressivo, se você tem toque, se você tem síndrome de pânico, né? E a partir daí, qual que é o medicamento, né? Qual que é o procedimento? É tomar os medicamentos e ir lá todo santo mês visitar o psiquiatra para ver se a dose está correta. Sugestão prática. Procure verificar a verdade do que eu estou falando. Desconfie do que eu estou falando. Tem um vídeo muito bom que chama Marketing da Loucura. Grave esse nome, Marketing da Loucura. Nesse vídeo você vai poder verificar como é que foi que entrou os psicotrópicos, os remédios para transtorno mental. Verifique você mesmo. O outro ponto, procure um psiquiatra que tenha uma visão mais ampla, que tenha esse olhar também da questão espiritual. Esses profissionais existem. É importante que você localize um profissional desse, porque ele vai ter uma visão mais adequada. Se você tiver com um problema de ordem espiritual, não vai ser medicamento que vai resolver. É uma questão de educação espiritual, uma questão de educação mediúnica, e você resolve essa questão. E o outro item é, conta pra mim. A hora que você descobrir um psiquiatra bom, conta pra nós, que a gente quer divulgar, nós queremos prestigiar esses bons profissionais. Muito obrigado.